tema hoje são os gráficos de controle por atributos, que diferente dos gráficos de controle por variáveis, a gente vai verificar processos que tenham produtos que a gente não consegue medir, né? Por exemplo, pegar uma fita métrica e medir. A gente vai fazer verificações se existem não conformidades ou não, ou se o produto funciona ou não. Essa é a grande diferença dos tipos de gráfico, tá? Então, nem sempre a qualidade desse produto vai ser avaliada por meio de mensurações. Nem sempre você vai pesar, vai medir, vai fazer alguma mensuração no produto, porque às vezes o produto não permite isso, tá? Por exemplo, pregos, lâmpadas, parafusos. A gente simplesmente vai pegar esses produtos e classificar como defeituosos ou não defeituosos. Eu não vou pegar um prego e vou medir o tamanho do prego para saber se ele está de acordo com... Enfim, tá? Eu vou ver o quê? Se o prego ele tá torto ou não, se ele funciona ou não. Então, é diferente o tipo de avaliação desse produto, tá? Por exemplo, o gráfico de controle NP, ele vai me dizer o número de defeitos. E o gráfico de controle P, ele vai me falar da fração de defeitos e vão servir para monitorar processos que produzem regularmente uma certa porcentagem de itens defeituosos. Então, a gente tem 4 tipos de gráficos aqui nos gráficos de controle por atributos. 2 deles são NP e P. Então, o NP eu vou verificar o número absoluto de defeitos e o P eu vou verificar um percentual de defeitos. Então, são gráficos que são parecidos, P e NP. Só que um vai para o lado absoluto e o outro para a fração, para o percentual, tá? Então, a gente está medindo aqui itens defeituosos ou número de defeitos. Vai depender do tipo de produto, tá? Então, por exemplo, unidades complexas, geladeira, carro, moto, televisão, fogão. Existe o risco dessa unidade ser comercializada, mesmo com pequenos defeitos, tá? Então, na linha de produção de uma geladeira, por exemplo, digamos que na hora do controle de qualidade, perceberam um leve arranhão na lateral da geladeira, tá? Vocês acham que eles vão simplesmente condenar a geladeira por causa de um arranhão, né? Então, eles vão colocar a geladeira no mercado. Se o cliente perceber ou se ele vê aquilo ali, é mais econômico para a empresa, muitas vezes, esperar que o cliente acione a assistência técnica da garantia, do que ele ter que pegar uma geladeira que ela está em pleno funcionamento e voltar para refazer alguma coisa, tá? Então, pode ser comercializada com pequenos defeitos. E nesses casos, tem aí, então, essa assistência técnica que vai garantir o funcionamento do produto, porque vai ser mais em conta para a empresa que o cliente acione a assistência. Então, nesse tipo de produto, a gente pode usar um gráfico que é o gráfico C, que ao invés dele dizer se o item funciona ou não, ele vai me dizer quantos defeitos tem naquele item. Então, imagina aí tecido, chapa de metal, que você tem área, né? Metro quadrado. Você tem lá a metragem de uma chapa de metal e você vai avaliar quantos pontos com defeito existe naquela metragem de chapa de metal. Então, você não vai dizer se a chapa de metal funciona ou não. Você vai ver quantos defeitos ela tem, tá? Então, lembrando que esses pequenos defeitos que não inutilizem todo o rolo, acaba sendo deixado passar. E é isso que a gente vai ver aqui. É quanto de defeito é aceitável nesse produto ou não. Quanto de defeito eu posso deixar passar, sem que isso venha ferir o meu consumidor legalmente, sem que isso venha prejudicar a imagem da minha empresa, tá? Ser defeituoso ou não é o que a gente vai chamar de atributo do produto. Por isso que gráfico de controle por atributo. E as não conformidades também são consideradas atributos. Então, quando a gente fala um item é defeituoso ou não, eu vou estar usando o gráfico NP ou P.
marcar aqui. Aqui, ó. Esses dois. NP e P. Que eu tenho aqui itens defeituosos ou uma fração de itens defeituosos. Então, aqui é quando o produto funciona ou não funciona, tá? E esses dois aqui é em relação à quantidade de não conformidades na amostra. Quantidade de defeitos na amostra ou no produto. E o gráfico U vai ser a proporção desse C aqui, tá bom? Então, a gente tem essas duas realidades nos gráficos por atributos. Ou produtos que funcionam ou não funcionam, que é defeituoso ou não, e a quantidade de não conformidades por amostra, tá? Lembrando que isso é característica discreta, sim, não. Ou é defeituoso ou não é defeituoso. Ou existe não conformidade ou não existe não conformidade, tá? É isso que a gente está vendo.